não é? Senador Antônio Carlos Valadares, de 2007 a 2014, a arrecadação tributária das micro e pequenas, do Simples, cresceu em média 14% todo ano, inclusive em 2014. E em 2014, as empresas fora do Simples tiveram arrecadação negativa. E nesse 2015, até os números de outubro de 2015, demonstra de que as micro e pequenas do Simples têm arrecadação real perante a inflação. E as fora do Simples, do lucro real, do lucro presumido, tem arrecadação negativa. Presidente, então eu voto favorável à proposta e vamos ampliar essa discussão, aprofundar essa discussão no plenário do Senado Federal. Quem sabe novas luzes poderão surgir com relação a esse projeto. Mas, no momento, eu acho que a saída apontada pela senadora Marta Suplicy é a única que temos nesse Senado Federal. Eu recebi uma informação aqui, senador Antônio Carlos Valadares, de que também houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Houve, e lá, não, na Câmara dos Deputados teve, mas aqui no Senado nós tivemos aqui no nosso plenário e tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o lugar onde tem o maior número de empresas no Brasil, micro, e teve a participação do representante da Frente dos Municípios. E lá não teve nenhum argumento levantado que fizesse com que eu pudesse ter outra percepção da situação. Então, me parece que não é em uma semana ou um mês que nós vamos ter respostas ou documentos que vão nos elucidar. Eu acho que nós temos uma proposta que até hoje é vitoriosa. E nós vamos apostar. Senadora Marta Suplicy, apenas com a permissão do presidente, a assessoria da Receita Federal passou, nesse instante, às minhas mãos. Eu quero que Vossa Excelência leve em consideração essa informação. O seguinte: por todo o exposto, não se recomenda a aprovação das alterações à Lei Complementar número 123, na forma da proposta do PLC 125, ressaltando-se que as alterações no Simples Nacional têm trazido reflexo negativo na arrecadação tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios em seu conjunto. Então, o impacto, segundo a Receita, que vai haver um impacto fiscal anual estimado em nível federal com a aprovação do substituto em análise, é de 13 bilhões em 2017. Eles têm que mandar o documento e dizer aqui, eles não mandam. Foi entregue, Secretaria da Receita Federal. É um número assim... Terminando, a informação. Em 2017, 13 bilhões de perdas. Será o impacto. E em 2018, 16,1 bilhões. Em nível municipal, a CMN aponta estimativas de perda de apenas 1,5 bilhão. Senador, exatamente o que eles fazem. Eles fazem uma nota, eu quero a base de dados. Nota não significa nada. E é exatamente essa informação que a Receita está fazendo desde que o Super Simples começou a ser discutido na Câmara dos Deputados. Com a prerrogativa do Senado Federal, nós pedimos a base de dados. Eles dizem que a base de dados não está ainda configurada. Então como é que chega a esse número? Essa é a questão. Nobre senador Antônio Carlos Valadares, só para ajudar a Vossa Excelência, quando nós estávamos votando... Vossa Excelência já me ajudou demais. Não, mas a lei não precisa me ajudar mais. Não, só para registrar. Quando nós estávamos votando a Lei Complementar 123, veio uma nota idêntica a essa, dizendo que em 2007 nós teríamos uma redução de 5 bilhões de reais. E planejar para os 3 anos seguintes o dobro deste valor. Os números de 2007, 2008, ano da crise, 2009, desautorizaram os técnicos da Receita Federal. Os técnicos têm um papel de orientar e nós na política de tratar do Estado Nacional para dar conta do crescimento econômico, geração de emprego e mais negócio para o povo brasileiro. Por isso, na política, nós mostramos à Receita Federal de que ela estava errada. E mais, se pedir a ela para nos trazer
o crescimento real da arrecadação de 2007 a 2014, ou se quiser, até outubro de 2015, porque é público e está na página da Receita Federal, tem ganho real todo ano. Por isso, a nossa Receita deveria estar cuidando das empresas do lucro real e do lucro presumido, que estas sim estão arrecadando mais e mais. Terminamos a CPI do CARF e comprovamos que ali essas empresas do lucro real e do lucro presumido, parte delas leva em média 8 anos dentro do CARF, que é um órgão da Receita Federal, discutindo a sua dívida. Depois a juização leva mais 12 anos no Poder Judiciário, ou seja, uma dívida de mais ou menos 4 mil empresas, que soma 1 trilhão e 200 bilhões de reais, o Brasil leva 20 anos para ter a sua solução. Aqui, paga em dia, por isso é que o crescimento é real. É com este olhar em que esse senador da República pede o voto no parecer da senadora Marta Suplicy. Antes de passar a palavra para discutir ao senador Telmário Mota, o senador Dalírio Bela precisa fazer algumas considerações rápidas e finais. Gostaria de fazer, digamos, uma solicitação à senadora Marta Suplicy, que é a relatora, no sentido de se ela acolheu o nosso pedido, no sentido de retirar o termo artesanais dessa redação. Sim, Marta. Se isso satisfaz Vossa Excelência, com o maior prazer. Vamos debater. Com a palavra o senador Telmário Mota para discutir. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o deputado Barbosa Neto, do PDT de Paraná, pela iniciativa desse projeto, e a senadora Marta Suplicy, que, mais uma vez, com essa sua habilidade, essa sua competência, se debruçou num projeto importante para o Brasil nesse momento. Nós sabemos que as pequenas e as microempresas, elas são o carro-chefe, a sustentação do emprego, da geração de renda desse país nas horas mais críticas que nós passamos. Esse projeto traz importantes alterações que abrange além do limite da questão tributária. E o que nós estamos vendo aqui, e com todo respeito ao senador Antônio Valadares e a todos que aqui se posicionaram, é que há um corpo dos fiscais das receitas, por questão de vaidade e não querendo perder poder, ficam emitindo essas notinhas na tentativa de travar o andamento de um projeto tão importante, que ao contrário, se a gente não aprovar esse projeto hoje aqui, nós vamos aí sim ter perdas reais, porque inúmeras dessas micros e pequenas empresas cairão na informalidade e não vai se cobrar imposto, não vai se arrecadar nada de quem não existe oficialmente. Então, essas manifestações que sempre surgem nesse momento, principalmente do corpo técnico e fiscal, é no sentido de atrapalhar o andamento de um projeto que pode não ser o projeto dos nossos sonhos, pode não ser o projeto composto de todos os ingredientes que precisamos, mas para esse momento ele atende com muita propriedade essa demanda e essa necessidade. Portanto, senhor presidente, eu vejo com muito bons olhos o encaminhamento desse projeto para que a gente possa aprová-lo no maior rápido de tempo possível, para que a gente possa vir atender aqueles que serão, naturalmente, as micros e as pequenas empresas beneficiadas. Com relação àquela pergunta específica do senador Ferraço, claro que não vai ser o Bacen que vai controlar. E há como controlar esse novo mecanismo. É que o ser humano, ele às vezes resiste de pronto qualquer mudança. Tiramos por nós aqui. Se rapidamente o presidente Raimundo Lira resolver mudar a posição de cada um, todos vão fazer cara feia e resistência, porque ninguém quer mudar de lado, porque a gente tem o hábito de assim o proceder. Hoje, a reforma tributária não sai nesse país, não é nem pela força de vontade praticamente política, mas é muito mais pela força do corpo técnico que quer impedir. Que quanto mais tributo, melhor para alguns que criam a burocracia, atrapalham e ganham dinheiro com isso e dificultam o andamento, né, e a simplicidade
da carga tributária para os nossos empresários. Portanto, senhor presidente, esse projeto merece ser encaminhado, passar por essa comissão para ir a plenário, para a gente colocar em prática. Essa é a nossa posição. Pela ordem, senhor presidente, recebi uma emenda agora do senador Bezerra, que eu vou ler. Fernando Bezerra. Eu gostaria de falar sobre esse. É um destaque. É um destaque. Que eu já falei com o senador Antônio Carlos Valadares, que subscreveu, e ele vai retirar o destaque, né? Retira o destaque, presidente. Nós vamos acolher. Vamos acolher. Ótimo, pronto. Vamos acolher, presidente, porque trata da baixa na empresa. Então, ótimo. Está acolhido. Eu não queria dificultar o andamento. Eu tinha feito o apelo ao senador Valadares pensando que a retirada do destaque simplificaria mas se ele vai colaborar e ajudar, vamos manter o destaque. Boa, já está acolhido. E a emenda está sem número, né? É um destaque de votação separado. Está acolhido. E aí eu subscrevo e o Valadares subscreveremos o destaque. Ótimo. Presidente, somente para... Quero parabenizar o senador Valadares pela sua colaboração e a sua generosidade, se fosse necessário retirar o destaque. Presidente, é só que permitir que a baixa do empresário da pessoa jurídica, mesmo que possam débitos tributários e ao mesmo tempo institui a responsabilidade solidária, não é? de empresários, dos titulares, dos sócios, dos administradores, entendeu? Então, essa emenda procura corrigir essa possibilidade. Senadora Marta, não há necessidade de votação do destaque, porque Vossa Excelência acolheu, será incluído no seu substitutivo. Se Vossa Excelência não acolhesse, então teria que haver votação do destaque. Passo agora a palavra a um senador que conhece profundamente esse assunto da micro e pequena empresa, conhece profundamente todas as questões relacionadas à arrecadação, porque foi várias vezes governador do estado do Rio Grande do Norte, e diga-se de passagem, com muito sucesso. Portanto, eu passo a palavra ao senador José Agripino. Obrigado, presidente. Presidente, essa matéria é da maior importância para a economia do país, principalmente nesse momento, porque nós estamos tratando aqui de ativar a economia com geração de emprego. Eu diria que essa matéria é na veia, ativar a economia com geração de emprego. Eu vou explicar. Eu fui governador e desde a minha época de governador que eu prestigio a microempresa. Eu criei um programa chamado Balcão de Ferramenta, lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, e que o BDRN, o Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, financiava em época de inflação alta ao pequeno pretendente a empresário que fazia alisamento de piso ou fazia algodão doce, alguma coisa que ele tivesse vocação, nós financiávamos. Tudo bem. A minha vocação para atender ao microempresário vem desde essa época. Mas o que eu queria passar mesmo para os companheiros da comissão é a minha experiência como governador. Eu fui governador, a FIF Domingos era bem mais jovem nesse tempo, somos amigos desde essa época. Eu fui governador numa época em que a inflação chegou a 20% ao mês. E de 3 em 3 meses eu tinha ameaça de greve. E era obrigado a conceder aumento, e concedia aumento real, a reposição integral da inflação. Ora, você, num momento de crise econômica, dá de 3 em 3 meses aumento de 60% da folha, é quase loucura. E eu dava e colhia um resultado. Sempre consegui manter a folha em dia, porque a injeção de recursos na economia tinha resposta. Aqueles que pensam que uma mudança brusca, afoita como é essa, a de você incorporar milhares ou milhões de pessoas que estão fora do sistema, porque esse projeto vai trazer principalmente no campo a agregação de milhares de pessoas para a microempresa, para o sistema simples. E essas pessoas vão passar a ser geradoras, vão passar a ser geradoras de empregos, 1 emprego a mais, 2 empregos a mais, vão ser contribuintes que não são, porque vão entrar na informalidade, e vai acontecer aquilo que aconteceu comigo como governador. Eu atirava no que via e matava o que não via. Então, aquilo que nós estamos votando, numa matéria muito bem relatada pela senadora Marta Suplicy, é, neste momento, a gente enxergar o seguinte: as grandes empresas que estão passando por grandes dificuldades, elas se amoldem para sobreviver. Quem tem 1.000 empregados, presidente Raimundo Lira, para sobreviver tem que aumentar a produtividade, a eficiência, mas vai continuar com 1.000 empregados.
Vai continuar com 1.000 empregados. Se você cria expectativa com uma lei como essa, para que outras pessoas ingressem no mercado formal, você vai ter a produção aumentada pelas vocações naturais, pela capacidade de produzir, com a geração de empregos que vão se multiplicar na proporção em que as empresas se criem, em que a informalidade gera espaço para a formalidade. Então, o que nós estamos querendo aqui é criar um espaço de ousadia para gerar retomada de crescimento com geração de emprego junto. Agora, isso só vai com ousadia e com a coleção de experiências. A experiência pretérita, eu fico muito feliz em poder votar como a senadora Marta e como o senador Pimentel, que rebateu aqui argumentos de perda de receita com números reais. Eu acho que vale a pena ousar esta matéria, a atualização dos números do Simples, mesmo uma coisa que pode parecer esdrúxula. Nós vamos institucionalizar a Factory como um instrumento para emprestar dinheiro à taxa de juros alta. Não vai ser isso. Você vai abrir, na verdade, a expectativa de crédito para o pequeno que não tem acesso aos Bradescos, aos Itaús, e que vão ter a oportunidade, fiscalizada pelo Banco Central, de emprestar a 1,5%, 1%, 1,2%, mas o pequeno vai ter a oportunidade de fazer o seu empréstimo para crescer com a sua vocação e com o seu talento, aquilo que ele é, empreendedor. Vai se dar a mão ao empreendedor como instrumento financeiro que terá que ser, evidentemente, fiscalizado. Eu quero prestar esclarecimentos e dar essas minhas, obrigado, prestar esse meu depoimento e transmitir essa minha experiência, porque no momento de crise como a que a gente vive, esta crise que é terrível, se a gente não ousar com boas ideias em cima de um capital que existe, que é o capital do empreendedorismo do brasileiro criativo, a gente vai demorar muito mais tempo a sair da crise. O meu voto é sim. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o substitutivo da senadora Marta Suplicy. As senhoras e senhores senadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Eu peço urgência, senhor presidente, para o plenário dessa matéria. Portanto, eu queria apresentar um requerimento de urgência. Vossa Excelência apresenta o requerimento de urgência e peça mais uma adesão e o requerimento está aprovado. O requerimento de urgência está aprovado. Agripino, vou pedir ao senador José Agripino para também subscrever o requerimento. Eu me associo, senhor presidente, ao pedido de urgência. E o senador Dalírio, também, além da senadora Marta. Requerimento do senador Pimentel. E o senador Antônio Valadares. Senadora relatora Marta Suplicy, senador José Agripino, senador Dalírio Weber. Aprovado o requerimento de urgência.